Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre hematomas, equimoses, petequias, todas essas manchas roxas que aparecem pelo nosso corpo e explicar a causa delas, o que a gente pode fazer para melhorar. Então, em primeiro lugar, deixa eu explicar o que é cada um deles. O hematoma são coleções grandes de sangue num espaço circunscrito ali. A equimose é a ruptura de um vaso sanguíneo causando uma área onde acumula sangue no espaço subcutâneo. Essa área vai ficar roxa, normalmente aí tem mais de 1 centímetro uma equimose. Petequias já são aqueles roxinhos bem pequenininhos, normalmente eles aparecem numa quantidade maior, mas são bem pequenininhos. E as púrpuras, que são menores ainda, são pontinhos bem minúsculos de acúmulo de sangue. Todos eles causados por extravasamento, então saída do sangue de um vaso, de uma artéria, de uma veia, de um capilar, acumulando então no espaço do subcutâneo. Vou fazer uma ressalva aqui sobre o pseudoaneurisma. O pseudoaneurisma é muito parecido com um hematoma, é um acúmulo de sangue fora do vaso, só que onde o pertuito ainda existe, então tem a entrada e a saída do sangue, ainda tem circulação de sangue dentro desse pseudoaneurisma. No hematoma não, esse sangue ele fica lá dentro parado, ele vai ficar como se fosse um sangue pisado, né? Aquele sangue mais escuro, um sangue que não tem movimentação e que muitas vezes acaba coagulando ali mesmo. Então eles podem acontecer em qualquer parte do corpo, aparece mais ou fica mais visível quando ocorre no subcutâneo mais superficialmente, obviamente vai aparecer mais. A tonalidade da pele pode acabar deixando mais visível ou menos visível essas manchas roxas. E podem acontecer por várias razões, entre elas uma pancada, pode ser uma pancada da qual você está consciente, então acordou de noite, não abriu o olho, foi levantar da cama, bateu a perna, é uma pancada, pode fazer um hematoma. Muitas vezes pode acontecer também sem que você tenha essa lembrança, pode acontecer por alguma lesão menor, pode ser até mesmo dormindo, um garrote feito pelo lençol ou alguma outra coisa assim. Mas a gente tem que lembrar que existe uma fragilidade capilar, então à medida que você tem essa fragilidade capilar, você vai ficar mais propenso à formação dessas lesões. Com o extravasamento desse sangue no subcutâneo, o nosso sangue tem ferro, é o ferro que vai fazer o transporte do oxigênio. E nosso corpo tem uma dificuldade enorme em reabsorver esse ferro quando ele está no subcutâneo. Então pode formar essas manchas que, se tiver uma demora na reabsorção, pode se transformar em hemosiderina, e essa hemosiderina pode deixar marcado, manchado a pele numa cor mais ocre. A cor do hematoma e da equimose dizem muito sobre o momento em que ela aconteceu. A gente consegue determinar mais ou menos esse momento exatamente por causa das cores. Então, no momento mais inicial, esse hematoma, essa equimose, pode estar mais puxado para uma cor vermelha, porque o sangue inicialmente ele vai estar mais carregado de ferro com oxigênio e ele tem então essa coloração mais vermelha. Logo em seguida, essa coloração vai mudar para um aspecto mais arroxeado, um aspecto mais azul, mais preto, porque ele vai perder esse oxigênio e vai acabar escurecendo a cor desse sangue. Logo em seguida, o nosso corpo vai começar a converter as substâncias que tem ali nesse sangue que está fora do vaso e vai formar uma substância chamada biliverdina. Essa biliverdina, então, vai deixar um aspecto mais esverdeado nessa equimose. Logo em seguida, o nosso corpo vai, então, transformar essa biliverdina em bilirrubina. E a bilirrubina, ela tem um aspecto mais amarelado. Esse aspecto mais amarelado também pode vir da hemosiderina que acaba sendo depositada. Então a gente consegue traçar a evolução desse hematoma de acordo com essas cores. Normalmente vai durar em torno de 22 dias, ela vai passar por todas essas cores até o completo desaparecimento.
A gente não tem muito como mudar isso. Todo esse processo tem que ser feito para o nosso corpo absorver esse sangue fora do vaso. Agora, o que a gente pode fazer é tentar facilitar esse processo todo. Então, o que a gente pode fazer? Logo após a pancada, se você percebeu que ela aconteceu, você pode tentar diminuir o quanto de sangue vai extravasar para fora do vaso. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente faz com a compressa fria. A compressa fria, ela vai causar uma vasoconstrição. Esses vasos vão diminuir de diâmetro, diminuindo então o sangramento, diminuem o inchaço local, mas só vai funcionar se for exatamente no momento do trauma. Não adianta ter o trauma agora e fazer compressa fria no dia seguinte. A compressa fria tem que ser feita logo em seguida do trauma. Essa compressa fria pode ser feita com a compressão local. Então a gente aperta essa compressa também para diminuir o sangramento. Assim como qualquer sangramento para fora da pele, se a gente ficar apertando, uma hora vai coagular e não vai sangrar mais. A gente pode imaginar isso acontece no subcutâneo também. Se a gente faz essa compressa fria apertando, a gente vai diminuir esse extravasamento do sangue para o tecido gorduroso. Outra dica é manter o membro elevado. Ao manter o membro elevado, a gente diminui o inchaço, o edema local, também diminuindo as consequências após o trauma. Agora, depois de 24 horas, não adianta muito fazer, como eu disse, a compressa fria. O que a gente tem à disposição para fazer, aí seria a compressa morna. Então, vou colocar aqui o link do vídeo do canal sobre compressa morna. Por curiosidade, é o nosso vídeo mais assistido até hoje, vale a pena dar uma olhada. Então, você pode fazer a compressa morna para aumentar esse metabolismo local, diminuir o processo inflamatório. Afinal, apesar do sangue ser nosso mesmo, o sangue fora do vaso ele vai causar inflamação. Então a gente tem que diminuir essa inflamação para diminuir toda aquela sensação de dor no local. E a compressa morna pode ajudar nisso. E lembrando que o sol estimula a pigmentação da pele, é muito importante a gente proteger essas áreas e o corpo todo do sol enquanto a gente tem um hematoma, senão a gente pode acabar fixando lá aquela mancha. Então, o uso de protetores solares é muito importante para evitar uma mancha nessa área de hematoma e equimose. Existem alguns cremes, géis que podem também diminuir esse tempo de absorção do hematoma, mas para isso é necessário uma avaliação médica para entender que tipo de hematoma, a causa, se precisa ser feito alguma outra coisa. Mas que existe, mas a gente tem que saber que a limitação desses cremes e géis. Eles não vão fazer um processo de quase um mês se transformar em 2, 3 dias. Ele vai acelerar, mas vai diminuir alguns dias na resolução do hematoma. Agora, se você tem a formação de hematoma muito frequentemente, a gente tem que buscar alguma doença, alguma causa para isso. Então, assim como existem as trombofilias, que são doenças que aumentam a chance de você formar um trombo, também existem as doenças do sangue que aumentam a probabilidade de sangramento, que são as hemofilias. Então, as hemofilias são doenças hereditárias, doenças do sangue, que acabam diminuindo a capacidade de formação do coágulo, de fechar um orifício que está sangrando. Então, se você tiver hematomas muito frequentes, é importante investigar essas doenças, investigar outras causas de formação de hematomas equimoses frequentes, por exemplo, a fragilidade capilar desencadeada pelo lipedema. O lipedema é uma doença da deposição de gordura nas pernas, onde a gente tem muito frequentemente a formação de roxos. Esses roxos, então, são decorrentes dessa fragilidade capilar, da inflamação do lipedema. Então, se você tiver roxo frequentemente, por favor, procure o médico especialista para fazer essa investigação para você. E lembre-se que alguns medicamentos também podem te deixar mais propenso à formação de hematomas e equimoses.
como os anticoagulantes, por exemplo, os anticoagulantes, os antiagregantes plaquetários, entre eles alguns bem comuns, a aspirina, por exemplo, é um antiagregante plaquetário super comum de ser utilizado, os cumarínicos, os anticoagulantes novos, como o xarelto e outros, também vão deixar seu sangue com uma capacidade menor de coagulação. Então, gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal. Eu vou deixar aqui uma sugestão de vídeo para você seguir assistindo as melhores dicas de saúde e compartilhe o vídeo com seus amigos. Clica no sininho lá embaixo também e até o próximo.